Bom dia, estamos aqui hoje com a Tarsila Galvão Domene. Eu vou pedir para ela se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Oi, Josi, obrigada do convite aí. Bom, para falar um pouquinho de mim, eu sou farmacêutica, sou terapeuta floral uma vida, né? Sou apaixonada por esse processo da natureza, mas a minha formação tem todo um processo assim um pouco fora do comum, né, Josi? É um movimento assim. Eu entrei para fazer o curso de farmácia sempre com essa ideia de poder trabalhar com a manipulação da natureza, poder trazer a cura para as pessoas. E logo nesse primeiro ano, teve todo um movimento de eu entrar em contato com as essências e o quanto isso impactou na minha vida. Mas aí eu terminei o curso, fui fazer uma pós em terapia floral, na época, acho que foi a primeira pós que saiu em 98, em São Paulo. E depois disso, me dediquei a fazer mais alguns estudos nessa linha mais de medicina chinesa, de ortomolecular, sempre tentando ajudar nesse processo de integração, né, da pessoa. Mas o meu trabalho, como eu costumo dizer, o meu trabalho de alma é o trabalho de terapia floral, né? Então, já durante a faculdade, mesmo antes de fazer as pós, eu tinha feito vários e vários cursos de essências florais. Tinha entrado em contato com vários pesquisadores e sistemas diferentes e dediquei a minha vida desde então a esse trabalho. Eu acho que todos sabem, né, que as essências florais Filhas de Gaia começaram com a Maria, e a Maria deixou ela aos seus cuidados, né? Sim. Como é que foi essa chegada das essências para você dar continuidade a esse trabalho? Das essências das filhas de Gaia, você diz? Isso. Tá. Então, assim, vamos voltar só um pouquinho. O primeiro contato que eu tive com as essências florais, assim, de saber que elas existem, foi acho que em 95, e foi uma palestra que me impactou bastante, e desde então eu senti que alguma coisa aqui dentro ecoou em mim, como se esse trabalho com as essências fosse algo que eu reconhecesse, né? Eu me lembro que eu fiquei meio hipnotizada, a palestra acabou, todo mundo foi embora e eu não conseguia sair do mundo interno, né? Todo o processo externo estava continuando e eu entrei numa sintonia na época com o trabalho do Dr. Bach, muito grande, e aí foi o início desse processo. Logo depois disso, talvez uns 2 anos para frente, imagino eu, em 97, eu conheci a Maria. Maria já estava já com o primeiro kit dela, que era um kit muito menor de essências do que a gente tem hoje, verdinho ainda, né? Era uma caixinha verde, umas tampinhas verdes, e ela estava já ensinando, tinha uma apostila, enfim. Foi o momento em que eu conheci Maria Grilo. E desde aquele momento foi de novo uma situação de me sentir profundamente tocada, e mesmo sem saber direito que rumo seria o meu trabalho, porque a ideia era ter uma farmácia de manipulação, eu comprei o kit, comprei a apostila e desde então comecei a tomar as essências Filhas de Gaia e a seguir o trabalho de Maria, né? Isso foi um outro processo importante na minha vida, no meu trabalho pessoal, e todo esse caminho e as várias essências florais que eu estudei durante o período que eu ainda estava na faculdade determinaram muito do que da minha vida profissional depois, da minha vida pessoal, porque foi por conta disso que eu decidi mesmo investir na carreira de farmacêutica clínica e de terapeuta floral e de cuidar da alma humana através das essências, que é o trabalho que realmente me toca.
não é? Então, e quem diria que ia me trazer aqui, né? Mas depois disso, teve, eu não vou saber que ano, meus filhos ainda eram pequenos, a Maria entrou em contato comigo, enfim, para que eu fosse fazer um curso específico de formação no Rio de Janeiro. Na verdade, nas montanhas, né? Ela estava ainda naquela época em Nova Friburgo. E foi assim, um momento que era muito difícil para eu ir, mas a vida acabou conspirando. Ela acabou me fazendo uma ligação direta, né, pessoal, no meu celular, e eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa mais aqui que eu realmente vou precisar considerar aí agora. E nesse trabalho foram algumas idas e a gente ficava em imersão lá, né? Teve um grupo de pessoas que a gente fazia parte, e eu acho que eu era a caçula do grupo na época. E o trabalho começou com uma meditação em todo mundo junto e uma mensagem para cada um. E eu me lembro que a mensagem que veio para mim na época eu não entendi nada, porque tinha alguma coisa a ver com ela assim, eu tô numa ponta do processo, você tá numa outra ponta, você tá no começo desse processo, mas tipo, muita coisa vai acontecer, né? E esse movimento vai chegar num determinado ponto e tal. Na época eu fiquei com aquilo, fiquei tentando decifrar a mensagem e não consegui entender ela, a não ser há alguns anos atrás, quando veio, né, esse convite da continuidade do trabalho, né? Aí a mensagem fez sentido, talvez uns 10 anos depois de eu ter recebido ela. Okay. Existe um tempo especial, né, para algumas coisas, né? Não é o nosso. Não é o nosso, não é do que a nossa mente é capaz de compreender muitas vezes, né? Enfim, estou aqui hoje. Para mim é uma honra essa entrevista, Tarsila, porque eu conheci os florais, não me aprofundei muito quando conheci, e aí eu comecei a aprofundar o estudo dos florais com você, né, no curso de Bar, depois nos vários cursos de Gaia. Então você é minha professora que me iniciou, né, nesse aprofundamento. Então essa entrevista para mim ela é muito especial. Obrigada, Josi. Ela tem todo um fundo de gratidão, assim, desse processo. E, enfim, eu queria que as pessoas pudessem conhecer, né, o tanto que o seu trabalho vem sendo desenvolvido, né? Ele não começou agora. E quantas pessoas que também tiveram esse privilégio de estudar com você e de receber mais ferramentas e instrumentação para afinarem os ouvidos, a percepção, o conhecimento dos florais, né? Então, eu acredito que não só para mim, mas para muitas outras pessoas isso tem um ar muito especial hoje. Que bom, eu fico bem feliz porque as juntas, né, a gente tem a chance de ancorar isso, porque sem quem queira, sem quem, né, se disponha a ouvir, né, Josi, quem se disponha a dar continuidade em transferir essa ajuda da natureza para as outras pessoas, a gente não sai do lugar, né? A gente está todo mundo no mesmo barco, então eu também fico grata, é recíproco o processo a todos os alunos, a todos aqueles que procuram isso, porque só assim eu posso fazer também o meu trabalho, não é? E conta para mim e para todos que estão assistindo, como estão as essências hoje? Sim, eu conto. As essências hoje estão basicamente no berço delas de volta, né? Depois de um ciclo eu costumo dizer, né? Quando elas entraram no retorno, no ciclo de Saturno, elas retomaram um novo processo
e voltaram aqui para a região de Nazaré Paulista e Atibaia, onde o trabalho começou. E foi muito interessante, porque a primeira essência que me apareceu também foi a primeira essência que a Maria fez, que foi o cometa, que guia bastante esse processo de intuição e conexão que a gente precisa ter. Né? Foi uma conexão feita na Pedra Grande. E as essências voltaram para cá, eu consegui trazê-las para um processo de natureza de volta, eu consegui trazer a empresa para um lugar de preservação aqui. Isso foi bastante importante para mim no meu processo de entender como que é essa condução, mas também foi bastante importante para preservação, né, e a manutenção dessa essências de muitas e muitas e muitas essências que fazem parte. Então, hoje as Filhas de Gaia, talvez até por ser um sistema bastante já antigo dentro do Brasil e pela riqueza do nosso ecossistema, dos nossos ecossistemas aqui no país, e também é um movimento da Maria, né? Porque eu acho que assim, Maria segue muito esse chamado, onde quer que seja, né? Que tenha que se fazer um trabalho. A gente tem 165 essências simples, né? Fora os compostos, que a gente tem os clássicos, que são 36. Nós vamos ter alguns compostos novos, né? Nós vamos ter algumas dessas essências sendo usadas em uma outra linha, que envolve não só essências florais, mas é chamado de florais aromáticos, onde a gente tem fitoterapia, onde a gente tem óleos essenciais, e no qual eu uso as essências Filhas de Gaia, também na formulação. Esse é um trabalho que você desenvolveu a partir das essências, né? E que a gente vai desenvolver ele mais em outro vídeo, gente, vai ser bem legal. Sim, a ideia foi essa mesmo, foi a gente poder colocar as Filhas de Gaia não só, né, no foco específico da terapia floral, mas em outros processos de cuida de uma forma mais natural do ser humano, né? E aí a gente sempre poder usar as essências, fazendo essa integração, né, Josi, de quem é a pessoa, de qual é o caminho da alma dela, mesmo quando a gente está dando um foco na saúde ou qualquer coisa assim. Então é um trabalho à parte, mas do qual a gente faz uso das essências, porque assim, para mim é meio impossível não usar as essências, né, Josi, em tudo o que faz parte da minha vida. Então, tem a linha de sais, né, então hoje a gente tem as essências sendo usadas, vendidas em sais culinários, misturado com ervas, para a gente trabalhar questões de família, questões de grupo. A gente tem as essências sendo usadas em sais de banho, para que a gente possa facilitar esse processo mesmo de, às vezes, uma limpeza energética, uma proteção, ou enfim. Então, a ideia mesmo é que a gente olhando possa a minha cola. A gente tem sais. É que tem pouca coisa em Gaia, gente. Nós temos as cartas das flores, né? Eu não sei se a sua tá aí, mas a minha tá aqui. Olha, o girassol logo de cara. Então tem todas as cartinhas. Olha, gente, quando eu falo todas, é só um porque pouquinho. São muitas. Muitas. Nós temos as essências em estoque, os compostos em estoque, os compostos prontos para uso, que eu acho que é uma coisa mais recente. Sim. Que é um frasco de 30 ml, é isso? Isso. É assim, né, gente? Para quem não sabe, o estoque é o vidrinho menor de 10 ml, né? Tem aí, José? Então, esse vidrinho é aquilo que a gente chama de concentrado, que é o que as farmácias compram e que algumas pessoas também usam, né, diretamente na água, na garrafinha de água e tal. Nós temos o pronto para uso, que é o mesmo que a farmácia prepararia,
Então, desses prontos para uso, a gente tem qual? A gente tem a linha dos compostos. Então, se alguém quer, por exemplo, comprar um aconchego, né, para uma criança e não tem na farmácia na sua cidade, ela pode fazer a compra pelo site do aconchego pronto para uso, vai um vidrinho de 30 ml, né, em que a pessoa vai fazer uso sem precisar diluir, sem precisar preparar nada. Então, essa é uma forma que a gente fez para facilitar, porque a gente tem muito contato de pessoas que não têm acesso direto a farmácias que tenham filhas de Gaia, ou às vezes pessoas que querem uma essência específica e não tem na farmácia da cidade, porque como a gente tem muitas essências, nem sempre a farmácia tem todas as essências, então a gente disponibiliza esse serviço para que a pessoa possa ter isso mais fácil, tá, Josi? Tá, então a gente é um serviço novo, também manipulamos para quem não tem na cidade, farmácia que faça uma fórmula específica que a pessoa peça com as essências de Bai e de Gaia. E aí temos os sprays florais. Sim. Eu tô olhando na minha cola. Os sprays é uma formulação um pouquinho diferente, então assim, ele nem tem a concentração do estoque e nem tem a concentração do de uso, ele tem uma concentração floral intermediária e ele tem uma formulação um pouquinho diferente porque ele tem uma duração maior, então um pronto para uso dura aí 3 meses, um spray você tem uma duração de 1 ano e meio, 2 anos, então você pode ficar carregando ele, então spray emergencial ou para pessoas que às vezes têm que tem esse movimento de dificuldade de manusear, de contaminar, às vezes criança que põe o conta-gota na boca, ou que derruba o vidro. Então tem algumas facilidades que o spray... Pega o vidro, sai correndo, não devolve mais. Né? Exatamente. Crianças. Então a ideia do spray é facilitar um pouco algumas coisas assim, e a concentração é um pouco diferente. Então assim, a gente pede para tomar às vezes 2 vezes, enfim, porque ele é um pouquinho mais concentrado. Okay. Tá? Tá. Me diz uma coisa, como que é manter 165 essências, gente? Eu não consigo nem imaginar. Olha, Josi, eu acho que esse é um dos pontos do grande desafio de assumir esse legado, né? Eu acho que assim, tanto o desafio de entender toda a trajetória de vida que foi construir esse sistema, manter esse sistema. Eu costumo dizer assim, né? Eu faço analogia com com o filme do Matrix, onde eles tinham que fazer download de alguma informação rápida. Então, assim, eu acho que eu me senti assim nos últimos anos. De repente, eu me vi com não sei quantas essências mãe, com não sei quantos compostos, com não sei quantas pessoas para gerenciar, com não sei quantas informações para organizar. E eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? Tem que ser rápido. E aí entrar em contato com todas essas essências e senti-las e compreendê-las e saber como cuidar delas, aonde elas precisavam estar e sentir aonde elas estão para se refazer, porque nem todos os ecossistemas, essa é uma característica de Filhas de Gaia que eu acho importante a gente dizer, tá, Josi? Filhas de Gaia, tanto Maria quanto eu, temos uma questão meio de se comprometer muito, né, com o trabalho, com o que a gente sente. Então, quando a gente entende o que é uma essência floral, quando a gente entende a profundidade desse trabalho, a gente entende que a gente só está ali como um facilitador, como um processo para acontecer. E a verdadeira cura, ela está vindo dessa reconexão com a natureza, que é uma forma de se reconectar com o divino. E a forma da gente buscar essa informação, Josi, tem que ser num lugar onde essa informação ainda está preservada. Isso não é uma coisa muito fácil nos dias atuais. Isso não é fácil quando a gente pensa em Filhas de Gaia, que é um sistema que fala de inúmeros ecossistemas. Eu não falo assim, eu não estou aqui na região de Mata Atlântica e eu tenho essências da Mata Atlântica. Não, eu tenho essências de fora do país, eu tenho essências do sertão, eu tenho essências de inúmeros ecossistemas e de inúmeros lugares distantes da onde a gente está. Então,
coordenar essa feitura, o achar o ecossistema, a floração dessas plantas novamente, porque tudo isso mudou muito, né? E a Eu gente tem... imaginava um calendário, né? Janeiro floresce isso, fevereiro aquilo, você já falou que não, que agora cada uma floresce no seu tempo. A gente até tem um calendário, mas o que eu observei nesses anos que eu assumi a feitura é que ele não funciona, porque as plantas não estão mais seguindo isso, porque a natureza mudou o contexto. Então é muito mais assim, sentir mesmo, sabe? Às vezes tentar entrar em contato com alguém do lugar que, assim, você sabe, você conhece, você viu, você sabe se está florido, por acaso alguém sabe. Você tem certeza que é essa planta? Sim, tem uma experiência muito interessante em relação a isso com a Jurema, que foi assim, foi literalmente uma aventura, sabe, Josi, nesse processo. Não sei se a gente tem tempo para contar. Pode contar. Você quer? É até interessante porque aí a gente pode entrar na feitura da moringa, que também foi feita nessa mesma viagem, né? Então, assim, algumas essências que a Maria Grilo fez lá no Nordeste, né? No caso em Pernambuco, precisavam ser refeitas, né? E eu precisava achar o lugar, e esse lugar exato onde foi feito não existe mais o ecossistema, ele foi devastado. E eu precisava encontrar a Jurema. E a nossa Jurema é uma Jurema sagrada dos índios, a Jurema preta, não é a Jurema que mais tem, ou que as pessoas conhecem. E era um lugar onde eu nunca fui na vida, onde eu não conhecia ninguém, e eu precisava comprar um voo, e eu precisava ter um jeito de chegar lá, e eu precisava achar, né, aonde eu ia. Eu sabia que eu tinha que ir para dentro do sertão, mas assim, aonde eu vou achar um ecossistema preservado? E a data disso, então eu fiquei tentando entrar em contato com algumas pessoas e pedia foto e pedia por favor, porque eu não conhecia ninguém. Entrei em contato com gente da universidade, entrei em contato com gente do mato, entrei em contato com pessoas mais sensíveis, enfim. Na tentativa, e eu só tinha resposta ou foto de uma Jurema que não é bem a nossa. Enfim, depois de muito processo, de muita meditação, eu falei, bom, eu vou comprar uma passagem. E eu vou para lá. E seja o que Deus quiser, né? É isso. Comprei. Cheguei lá, desci, aluguei um carro, né? Porque eu falei, bom, vou ter que andar para algum lugar que eu não sei qual é, não tem nem como eu reservar nem hotel, porque assim, eu não sei para onde eu vou. Então, o processo é assim, entra no carro e vai mais ou menos naquela direção onde tinha sido feito e vai sentindo. Cheguei lá, entrei em contato com uma pessoa muito, muito legal, né? Conhecido como Lula do Mel, que também já tinha ajudado a Maria lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, na feitura, ou, enfim, processo de, eu acho que se eu não me engano, do Mandacaru. E ele falou, Tarsila, não tem Jurema preta fácil e eu não vejo ela florida. Eu falei, puxa vida, né? E agora? Mas vamos ver o que a gente faz. Chegamos lá, enfim, falou, olha, não temos por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos para o brejo de altitude, que lá talvez a gente encontre alguma florida. Talvez tenha na região dos índios, mas eles não vão deixar a gente entrar, porque é uma árvore sagrada para eles. Então, assim, é melhor não fazer isso. Ok? Eu falei, ok, então tá bom. Então você vai me dizer onde eu posso procurar e onde não, né? Enfim, fomos dormir. E, na verdade, antes de dormir foi nessa mesma noite, se eu não me engano. Foi na noite seguinte, acho que foi nessa mesma noite, que inesperadamente ele saiu para me mostrar algumas coisas e eu senti um chamado muito grande para a feitura da moringa, que também foi totalmente inesperado. Mas vou continuar a história da Jurema. Aí a gente foi dormir, no outro dia nós ficamos de passar para pegá-lo nesse mesmo local, que era numa região de mato lá, ou de
seca, né? Ou de galhos secos, vamos dizer melhor. E aí a gente pegou ele de manhã e a hora que a gente estava saindo, era uma estradinha de terra, enfim, a gente tinha que virar à esquerda e ele que estava dirigindo e ele parou, falou, Tarsila, eu, que foi? Ele, olha ali. A hora que eu viro para a direita, a Jurema tinha florescido naquela noite. Tava um tanto de Jurema florida. Então foi assim que eu encontrei, que ela me encontrou. Vamos trocar as palavras. Aonde você vai? Demorou para chegar, né? Então tá bom. Então tava aqui, né? Não tinha florido e florescido ainda. Então é isso. O processo é muito assim, tá? Então a gente não foi para o brejo de altitude, a gente fez basicamente num lugar muito próximo onde tinha sido feita a primeira vez. E a forma que o processo acontece é assim, é quase que foi ao contrário. É quase que foi ela me dizendo assim, então, né, tava esperando você chegar para florescer, você não via nunca. Enfim, foi mais ou menos assim que o processo aconteceu. E nesse mesmo lugar, foi aonde eu encontrei a moringa. Eu não conhecia, não Eu tinha vou entrado em só dar uma contato. explicação para as pessoas. Nós temos 4 essências novas. A moringa é Isso, a primeira que chegou. Então, isso. nos conte da moringa. Tudo isso foi em 2017, tá? No segundo semestre de 2017. Então, a ideia foi para fazer a viagem para fazer a Jurema, e quando a gente chegou lá, nesse lugar onde Lula nos levou, não tinha nada, tudo muito seco realmente, mas tinha maravilhosamente a moringa alta, linda, bela e florida. E a gente tinha ficado conversando, foi um processo, porque a feitura de um floral é assim, a gente não sabe, a gente tem a menor ideia, né? E a gente ficou conversando de algumas coisas bem importantes nessa tarde. E aí ele, de repente, falou, vamos dar uma volta ali fora. E a gente foi caminhar um pouco e nos deparamos com a moringa e ele começou a dar uma aula de moringa. E eu não escutava nada, porque aí nesse processo de entrar em contato com a moringa, eu já fui para outro lugar, entendeu? E aí comecei a ver todo um movimento muito, muito, muito profundo que essa planta tem, né? Para que não sei se as pessoas conhecem, mas moringa, enquanto planta em si, já é uma planta muito nutridora, né? Com uma capacidade de ser usada 100% em inúmeras situações, né, de fitoterapia ou de uso humano. E, era um fim do dia, né, já quase anoitecendo, e eu senti que eu devia fazer a essência. Não sabia se era só para mim, se era para ele, se era para um processo do sistema, porque de fato, né, não havia nenhuma programação para isso. Eu comecei a fazer a essência, então essa essência é uma essência que ficou na lua e no sol, tá? É uma essência que traz uma força muito grande, uma força nutridora, e é uma essência que ajuda, Josi, na limpeza e na reorganização de emoções muito profundas que ficam no nosso inconsciente, sabe? Eu relaciono ela um pouco ao arquétipo da sacerdotisa do tarô. Ela é uma essência que traz um processo, um arquétipo do feminino muito forte. E é como se ela trouxesse assim um olhar para dentro, sem trazer um julgamento, como se ela ajudasse a gente a lidar com os segredos ocultos, daquilo que tem na nossa vida, daquilo que tem no campo da nossa família. E ela também traz uma conexão muito grande com esse mundo interno, com esse mundo feminino. E ajuda a gente como que eu vou dizer? A trazer essa força e essa reorganização para a vida externa,
né? Então, assim, um convite mesmo para a gente olhar para dentro, enfrentar os próprios medos, retomando forças que estavam presas no nosso inconsciente por questões passadas. Ela é muito linda, ela é uma flor branca que parece mesmo uma fadinha, né? A gente pode depois deixar a foto aí, se vocês quiserem. E ela tem uma questão um pouco oleosa e ela passou durante todo o período de feitura sem perder o seu vigor e a sua força. Foi bem interessante a feitura dela, sabe? E desde então ela é uma essência, as 4 são essências hoje em pesquisa, né? Algumas pessoas já tomaram, experimentaram, inclusive eu mandei depois lá para o Nordeste, e a gente está aí fazendo essa escrita, né, desse repertório à medida em que a gente vai tendo feedbacks, mas o processo já está bem claro de quanto que ela consegue trazer essa profundidade para o feminino, quase como se ela estivesse trabalhando dissolver as ilusões de carência. Eu costumo dizer, né, que ela foi feita no processo da noite, nos primeiros raios do sol quente, né, de lá, da manhã. É como se essas ilusões de carência e de separatividade fossem dissolvidas como gelo ao sol, sabe? É essa analogia que eu faço com a moringa, né? E a força foi muito grande dela e da Jurema naquela viagem. Foi um processo bastante profundo e intenso. Eu vou perguntar na sequência. Tá. Pode contar pra gente da Agave? A Gavi foi outra surpresa. Ao voltar para cá, eu acho que tinha sido muita energia feminina, porque embora eu não tenha feito e tenha ido para essa região muito, muito seca, né? Eu também encontrei com a Nenúfar lá, nesse mesmo local de caminhada. Eu só a vi no dia seguinte, porque à noite eu não tinha visto. E assim, foi um processo muito muito profundo e muito de desapego das coisas externas. E eu voltei para cá, quando eu chego aqui, eu me dou de cara com a agave florida. E eu não sei se vocês têm ideia do que significa uma agave polvo florida. É assim, gente, uma agave polvo, ela floresce uma vez na vida e depois ela morre. Ela não é uma planta pequena, por si só ela já é uma planta grande, é aquela agave que faz mesmo esse movimento, parecendo tentáculos, por isso que ela chamada de agave polvo. E a flor dela são milhões de flores num pendão de 7, 8 metros de altura. Assim, como é que ela sustenta aquilo, eu não sei, porque é extremamente pesado. Extremamente pesado. E é aquele pendão sobe e vai em direção ao céu, e eu cheguei, e eu acho que foi quase como se ela estivesse dizendo assim para mim: bom, agora você precisa dar conta de voltar para a vida, sabe? E assim, olha, a sua vida vai ser isso, vai ser uma conexão entre o céu e a terra e um propósito de vida pelo qual você se entregou. Então, eu não tinha ideia de que ela dava um pendão daquele tamanho. Eu conhecia os outros tipos de agave nesse processo. E ainda foi um processo duplo. Eram 2 quase que irmãs ali, provavelmente irmãs, né? Porque essa flor, ela solta os brotinhos. Cada florzinha dessa vira um broto dela depois. E elas deram um pendão juntas, e também tem uma característica desse floral. Ele foi feito com as 2. Então, foi feito um dia, uma que estava um pouco maior já no processo de florescimento, e ele é gradativo, né? Ele vai indo como uma onda. Uma onda não, como uma espiral, na verdade, o processo de organização das flores e do florescimento dela. Então, eu fiz a essência de uma,
10 dias depois, mais ou menos, a outra estava mais ou menos no mesmo ponto, eu fiz da outra, e a essência é feita com a mistura das duas, tá? E eu senti muito profundamente, ela também é uma flor, assim como a moringa, que tem uma certa oleosidade que fica na água quando a gente faz a essência. E ela trouxe para mim, assim, né, a mensagem da agave fala muito desse propósito de você se entregar profundamente para um propósito maior, sem medo de morrer, sem medo de se entregar, sem medo de deixar de ser você, sabe? Ela trabalha uma força muito grande, uma força já mais yang, né? Diferente da força da moringa e da jurema. Ela traz esse propósito maior, essa missão, como se, independente de qualquer coisa, eu vou gastar toda a minha energia para cumprir a missão. E também foi uma essência que mexeu bastante comigo, porque de novo foi inesperado. E de novo foi tipo assim, como se fosse uma ressonância, uma resposta da natureza ao movimento pelo qual eu estava me entregando, porque todo o processo de assumir esse legado mudou completamente a minha vida, né? Para quem não sabe, mudou 100%. Eu deixei o trabalho que eu tinha, a cidade que eu vivia, mudei para o meio do mato e tentei fazer as essências ficarem mais próximas possíveis do processo dela e organizar todo estudo e trabalho que a Maria tinha deixado desse legado. Então, assim, foi um processo de entrega muito profundo, né? E de uma mudança muito drástica de vida, né? Então, eu vejo como é quase como se a natureza nos desse a força para lidar com aquilo que a gente está passando e nos desse a oportunidade de contribuir para que outras pessoas também tenham essa bênção, né? Pessoas que estão vivendo, de repente, na cidade, sem ter a chance de ter essa conexão direta, né, Josi? Então, eu acho triste que é ficar isso. longe da natureza. Enfim. A gente leva as gotinhas como se a gente estivesse levando essas plantas todas, essa energia toda para as pessoas, né? Essa Vou é a te ideia. interromper agora e a gente ainda tem mais duas essências. Mas eu Sim, queria dizer assim, todas as vezes que eu escuto a Maria contar de como foi feito um floral, ou você contando como foi feito um floral, eu acho que fica muito claro assim, tem um propósito, tem um processo intuitivo em resposta a esse propósito, tem, eu vou chamar de guardiões, talvez eles não se sim, nomeiem assim, mas tem as pessoas que conhecem aquele lugar e que dizem se pode, se não pode, quando que pode, e que são pessoas que vivem naquela realidade, né? Que dizem você pode entrar aqui, você não pode, né? uhum, E que fazem essa função de manter um pedaço da natureza ali intocado. sim, E tem os facilitadores, né? Que às vezes vão dar uma carona, vão trazer um pote que está faltando, vão pegar alguma coisa que ficou no caminho. Eu fico imaginando como é que são essas viagens, né? Com as pessoas no aeroporto vendo o raio-x passando e tipo, o que vai fazer com isso, né? Porque sim. é, É bom, é funil, é base especial, a é água um... tudo bem que dá até para arrumar no lugar, mas assim, Sim, todo um kit de coisas para carregar, sim, né? sim, E eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é muitas vezes as pessoas banalizam um pouco os estados intuitivos, né? Ah, eu tive uma intuição que nanananas. Às vezes, muitas vezes é medo, não é nem intuição, né? E a sim. gente vê um diferencial assim em quem exerce esse dom, né, de trazer uma informação da natureza para compartilhar, não é dirigido à intuição. Não, não é. A gente realmente. E é muito forte, sabe, Josi? Não é uma coisa que na hora você tem alguma dúvida ou que você pense em alguma coisa.
Você olha e é quase como se você adentrasse um lugar, quase como se você ficasse hipnotizado por aquele ser. Ele te envolve, né, de uma maneira em que você só é possível fazer aquilo. Não existe outra possibilidade nesse momento. Não é um momento que você para, nossa, será que é para eu fazer? Será que serve para quê? Quem é você? Não existe nada disso. Você mergulha num campo, né, em que você não tinha a menor ideia que estava ali, que você ia encontrar, ou que estava te esperando, né? De fato, é bastante surpreendente. Eu acho que, não sei quanto que dá para a gente descrever, mas a gente se sente como se fosse igual os desenhos, né, de criança, em que tem um cheirinho de comida sei lá, o pica-pau vai voando e, assim, sentindo o cheiro. A gente vai flutuando. A gente vai, é mais ou menos assim. E nessa hora não adianta muito ninguém falar nada, não adianta ninguém perguntar nada, porque assim, né, você tá hipnotizado por aquele processo. É tipo isso. Enquanto o processo não termina, a gente fica envolto numa sensação de, ao mesmo tempo de vazio, porque a mente não pensa, e ao mesmo tempo um sentimento muito grande de plenitude, de entrar em contato com esses seres e com os grandes seres da natureza que coordenam, né, que trazem esse planejamento divino para a Terra. Então é uma sensação muito boa de preenchimento, mas quando a gente volta, é um baque muito grande também, que a gente precisa conseguir lidar e que a gente precisa coordenar isso. Bom, e agora? Agora, cadê o vidro esterilizado? Cadê como é que eu transporto isso num avião? Como é que eu vou ter problema, né? Aí vem a outra parte do processo que precisa acontecer também, né? Sim. Então, é realmente um desafio. E o medo da você enrola 20 vezes dentro da mala e fala, meu Deus do céu, não vai quebrar, né? Vocês fizeram a vida até aqui, agora vocês cuidem do vidro, por favor. Né? Tipo isso. Então é isso. Eu acho que a gente pode ir para a terceira, assim, Sim. É a flor de cerejeira. Sim, a cerejeira. A cerejeira foi um processo aqui perto, né? Ela tá entre o município de Nazaré e acho que Mariporã, que é para lá, e Perdões, enfim, ela fica meio numa transição, assim, no mato. Eu estava indo levar uma pessoa pro aeroporto, né? Então, eu estava indo numa estradinha que a gente tem aqui, que passa bem no meio do mato. E normal, conversando, dirigindo, nananá, e de repente, ao passar em algum lugar, alguma coisa me puxa para lá e eu, né, dirigindo, olhei rapidamente, falei, nossa, tem alguma coisa que eu preciso ir ver lá. No meio, sei lá de onde, né? Mas enfim, ok. É ali, assim. Ali, eu tenho que ir ali. Ok, continuei, fui embora na volta, não tem nem onde parar, é uma estrada que não tem nem acostamento, enfim, uma situação meio complicada. Eu fiquei procurando um lugar no meio do mato para parar o carro, né, assim, super, né, perigoso ainda, mas ok, porque eu precisava ver o que era. E assim, para minha surpresa, era uma cerejeira aqui. O que uma cerejeira tá fazendo aqui? É tipo isso. Oi, você não é bem daqui, né? Você tá passeando por aqui? Gostou, ok. Né, da vista? Gostou, né? Realmente é. E aí, assim, ficava numa propriedade e eu não tinha como entrar, né? Então, eu olhei bem, fiquei vendo se tinha alguém que eu podia perguntar, o que eu podia fazer, não tinha o que fazer. Eu fui embora, falei, bom, talvez não seja nada, mas assim, se for, vocês vão ter que me conduzir né, a esse processo. Entreguei, passou. Teve mais, acho que 1 ou 2 vezes que eu senti esse chamado que eu devia fazer daquela planta.
mas eu não tinha muito o que fazer. Humanamente falando, eu tinha uma obstrução real. Eu não podia invadir o território das pessoas, que ainda era um lugar não muito assim legal. Passou, sei lá, Josi, desde o primeiro encontro até a feitura, eu acho que deve ter passado um mês e meio. Para minha surpresa, né, um pouco antes, porque, sei lá, vou colocar um mês, tá? Eu não tenho exatamente os dias. Eu recebo uma ligação de uma vizinha perto daqui. Então, Tarsila, eu tô para te ligar já faz uns dias, você não sai da minha cabeça. Sabe o que que é? Eu tenho uma planta aqui que eu acho que você devia fazer floral dela. É uma cerejeira que eu trouxe há muitos anos atrás e já tem alguns anos que ela resolveu florescer e ela tá abrindo as flores e eu não paro de pensar em você. Ah, tá, ok, eu posso ir aí ver se você não se incomodar. A planta só não ligou porque ela não tinha o celular dela. Entendeu? Oi, tá na hora. Foi assim, não foi a que eu vi, foi uma outra. Um pouco mais perto de mim, pelo menos numa propriedade que eu podia entrar, né? E eu falei, bom, eu preciso me preparar, né? Porque assim, você não faz floral de um dia para o outro. Eu tenho que estar disponível de manhãzinha, eu tenho que ir aí, então eu posso ir para ver o que que eu sinto, se é para fazer, e aí se for eu vou no outro dia de manhã. Ela falou, não, eu tô te ligando porque já era uma senhorinha já. Logo depois disso ela foi embora daqui. Eu fui lá, olhei para a planta e falava assim, como você pode ser tão linda? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Ela é maravilhosamente linda. Enfim, uma semana depois eu fiz o floral dela. Voltei lá. É uma cerejeira realmente muito bonita e ela tinha uma característica bem peculiar. Ela praticamente se dividia em duas. Os galhos em dois grandes galhos. E com um contexto assim, olhando para a represa, porque era próximo da represa, tá? Um olhando para a represa, mas um tanto mais alto, não era na beira, e o outro olhando para a mata. E era como se eu, ao chegar ali, né, eu conseguisse ver sempre uma questão de uma parceria muito importante naquele ser específico, né? E durante toda a feitura da cerejeira, foi muito engraçado, porque eu brinco que essa é um floral da cerejeira e dos passarinhos. Porque teve um casal de pássaros que ficou o tempo inteiro ali. Eles só faltaram tomar banho no floral. E esse também foi uma coisa muito engraçada, porque esse foi um floral que eu fiz literalmente malabarismo, eu consegui deixar o bol na árvore. E como ela estava com muita flor, que é uma característica também da cerejeira, né? Eu consegui colocar as flores sem tirar, né? Foi uma característica também desse floral. E é engraçado porque cada um tem uma peculiaridade do processo, do momento, né? Do momento astrológico. Então a gente observa tudo isso, sabe, Josi? Que o trânsito naquele dia, naquela noite, o processo todo que vem, é todo um movimento que a gente não sabe quando a gente vai fazer, sabe? E Pra quando que acontece... você indicaria esse floral? Tá, sim. Então, cerejeira também fala da gente limpar emoções negativas e de tristeza, mas relacionado a uma questão muito do amor. Ela é uma planta que fala, eu sentia uma plenitude amorosa gigantesca. E ela falava muito dessa questão da, da relação mesmo, de dois, sabe? Como se a gente estivesse trabalhando, como que eu posso explicar isso? Como se a gente estivesse trabalhando uma gratidão da união e ao mesmo tempo trazendo uma calma para o relacionamento. Como se ela estivesse acalmando, ela trazia uma profunda calma na mente, nas emoções e uma confiança. Eu acho que é uma palavra importante. Ela trazia um sentimento de segurança e de confiança de que as relações podem ser
além da codependência, de que as relações afetivas podem ser além do que o outro espera da gente, sabe? Além das nossas carências e medos, da nossa busca de segurança que a gente projeta no outro, né? Então era como se ela dissesse, o grande recado dessa essência é assim, é possível amar de verdade sem buscar segurança ou sem relacionar com dependência, né? Encontre de novo esse lugar dentro de você, sabe? Então, assim, também foi uma essência bastante profunda de fazer, mas muito diferente das outras, tá? Muito, muito, muito diferente. Ela é mais leve, mais delicada, tanto ela quanto a lavanda trazem uma certa leveza e uma certa calma. E as outras trazem uma profundidade muito grande, né? A moringa e a agave, elas trazem muita profundidade. Enfim. Agora eu vou pedir Tá, a quarta ok. essência. Você já adiantou ela e a lavanda, a quarta. A quarta essência, eu acho que é uma essência que eu penso que veio muito por conta do momento que a gente ia passar, né? Enquanto humanidade mesmo, que na época também não tinha, também foi feito em 2018, né? E eu não tinha ideia desse processo todo, de como seria. E assim, eu sempre fui particularmente apaixonada pela lavanda, mas nunca pensei em fazer um floral dela. Na verdade, nunca pensei de fazer um floral de ninguém, né? Eles escolhem, mas assim, porque existe muito o uso da lavanda da Califórnia, enfim, eu sempre usei muito, sempre gostei muito. Então era como se não fosse uma necessidade, né, real. E ela começou a aparecer, a mesma coisa. Então, assim, ela começou a aparecer em sonho, daí eu comecei a ganhar lavanda, daí todas as lavandas que eu tenho aqui, elas floresceram e nunca mais deixaram de ter flor, até hoje, elas não... É de eterno, eu tenho flor aqui, é frio, calor, sol, chuva, seca, do que você quiser. E eu comecei a falar assim, bom, tá bom, o que você tá querendo então, né? Vamos conversar. E esse processo foi longo, tá, Josi? Isso já foi acontecendo lá atrás. E teve um determinado dia em que, acho que eu, relutante, né, no processo de falar, tá bom, vou fazer, eu sonhei assim, olha, então, é o seguinte, vai fazer a essência de lavanda, tá? Então, esse processo foi um pouquinho mais direto. Você tá Então, assim, demorando ó, para entender, não teve a moça para ligar para você, então tô falando, ok? exatamente. Então, esse foi um sonho, assim, específico. Vai fazer. Eu falei, tá bom, eu vou fazer então, ok. E aí, assim, né, eu hoje entendo, no momento eu não entendi, porque eu, na minha mente, talvez atrapalhando o processo, eu pensava que não era necessário ter uma essência de lavanda. E nesse sonho, quando me veio para fazer a lavanda, me veio toda uma imagem de como eu deveria fazer. E essa é uma essência que a gente tem junto um cristal, que é o que veio no sonho, tá? Então ela é uma essência que mistura as duas coisas. Embora o cristal tenha sido um processo de amplificar alguns movimentos ali dentro, foi exatamente como veio para mim a imagem no sonho, foi como eu reproduzi. Eu entendo que ela traz muito um sentimento de calma, principalmente para a mente. Ela traz um sentimento de segurança e de estabilidade para o sistema nervoso central. Eu digo, talvez, principalmente para o sistema nervoso autônomo, nesse movimento de simpático e parasimpático. E eu entendo Para dois que ela... leigos, farmacêutica. Ok. Desculpa. Tá, então a gente tem um sistema nervoso autônomo que funciona independente da nossa vontade, né? E que regula o funcionamento do nosso corpo. E eles são antagônicos, né? A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático que, em equilíbrio, mantém as nossas emoções, o nosso sistema endócrino funcionando, enfim. E quando a gente passa por momentos muito difíceis,
basicamente como a gente vem passando com a pandemia, né, Josi? O nosso sistema nervoso autônomo, ele bagunça muito, porque a gente entra em muitas situações de medo, de estresse, né? O estresse faz com que o simpático aumente muito a sua atividade, então as pessoas ficam sem dormir, as pessoas ficam muito ansiosas, as pessoas ficam com muito medo. E uma coisa que aconteceu foi a dificuldade de algumas essências entrarem no país, por conta desse movimento da pandemia. Então, eu comecei a entender que a função da lavanda para esse momento, não só pelo que a gente ia passar, mas também pela dificuldade da gente ter acesso a ela de outros sistemas que a gente costuma usar, entende? Então, foi um processo bem gostoso de fazer a feitura dela, porque ela realmente é uma delícia, né? E ela pacifica mesmo os pensamentos, a ansiedade, ela faz com que a nossa mente dê uma abaixada, que o sistema nervoso possa se recompor, que o processo de medo não se instale e que a gente possa trabalhar o estresse em decorrência disso, né? Então, ela vai falar muito dessa questão, dessa sensibilidade do sistema nervoso, principalmente, Josi, para as pessoas que são mais sensíveis e que pegam muito fácil tudo que está no ar, nesse processo de medo, enfim. Então, a lavanda veio e está sendo usada em muitas coisas no que a gente está fazendo de trabalho novo, dos compostos e tudo mais. E a gente está tendo uma resposta muito legal, né? Então, para a gente ver como que a gente às vezes acaba limitando o processo e o processo se desenrola de uma outra maneira, sabe, Jus? A verdade é essa. Então, essas são as essências novas que a gente tem em pesquisa, né? A gente colocou um resuminho delas no site. Elas estão sendo experimentadas aí há 2, 3 anos, né? Na verdade, 3 anos já, que nós já estamos mais no fim do ano agora, então estão 3 a 4 anos. E assim, não que o sistema Filhas de Gaia precisasse de mais essências, mas esse processo a gente não controla. Então, hoje nós estamos aí com 165 essências para serem comercializadas para os terapeutas e para a população em geral poder se beneficiar, né? Então, lavanda e cerejeira são essências que a gente pode usar mais facilmente. A moringa e o agave já mexem com questões um pouquinho mais profundas, mas também trazem muita estruturação. Não são essências que desestruturam, mas que vão fundo. É uma coisa que eu tomo cuidado de dizer nos vídeos, assim, que existem coisas que a gente pode fazer sem estar sendo acompanhado no processo terapêutico. Existem coisas que não. Não, de jeito nenhum. Então precisa caber o bom senso quando a gente escuta um pouco das essências, porque eu falo que a gente escuta sobre as essências florais Filhas de Gaia, a gente quer tomar todas. De preferência pega uma jarra, joga tudo e toma. Não. É importante esse acompanhamento, porque é alguém que já se preparou, né, para fazer essa jornada junto e consegue ter uma leitura melhor do que é mais indicado para cada momento. Muitas vezes as pessoas vão escutar e aí começa uma procura por aquela essência. Eu ouvi e aí eu quero só aquilo, mas às vezes eu não tenho a dimensão real do que está acontecendo, do que eu estou precisando, por que eu estou repetindo uma dificuldade. O desespero, às vezes, para sair de uma situação, a gente vai, enfim, né, misturando muita coisa e aí termina prejudicando ao invés de ajudar. Então, para as pessoas que estão numa situação que pede um olhar mais profundo, abram para esse espaço de cuidado, né? Porque a gente está falando aqui só de presentes da natureza para momentos de cuidado e de como através esse sistema, né? Através da Maria, através de você, mantém essa oferta de cuidado da natureza para conosco e com os momentos que a gente vivencia. Eu acredito que uma das coisas que deve ser muito difícil, ou foi para o Dr. Bach, preparar como que a coisa ia continuar, entendendo que o tempo dele tinha um X e que tem que preparar uma pessoa para dar continuidade, que muitas vezes o que a gente desenvolve a serviço de algo maior é justamente algo maior.
está para Sim, além da gente. E o que a gente tem para oferecer não se reduz às pessoas mais próximas. sim, Né? Então, eu acredito que os sistemas florais que vão se permitindo fazer isso, eles estão talvez num acordo mais sutil com a natureza de vamos continuar o trabalho? A gente tem ido bem até aqui, né? E qual que é a importância de poder caminhar junto com a humanidade e construir outras possibilidades, né? Então, para sim, mim é um momento muito especial, assim, ver que a natureza ela faz novos arranjos e que ela está sempre cuidando da gente, né? A lavanda te sim. chamando quase, oi, bom dia. Você pode fazer o floral hoje agora? Está muito ocupada, né? Para parar um pouquinho, É, tipo isso. sabendo que as pessoas iam precisar, Sim, porque sim, nos atendimentos que a gente tem feito durante a pandemia, a gente vê assim que os sensíveis caíram primeiro. Antes da coisa começar, eles já estavam, você fala, mas nossa, já não está acontecendo nada. Com ele sim, já estava. sim. E aí a gente foi vendo assim, como as dificuldades foram chegando em tempos diferentes, conforme essas características de alma. A lavanda já estava sabendo. Já. Na verdade, se a gente olhar até para essas essências todas, né? Porque assim, o meu foco é, foi muito mais organizar todo o processo de muitas essências que tinham, não foi de fazer essência. E todas elas vieram de uma maneira muito assim inesperadas. E se a gente olhar, né, Josi, todas elas são muito importantes para o momento que a gente está vivendo de pandemia. E a gente não tinha a menor ideia de nada disso, né? A lavanda foi a última porque, assim, ela estava dando muitos sinais, mas como eu já tenho uma conexão com ela, ok, a gente já está sempre conversando, tá tudo de boa. E eu não estava entendendo que existia uma necessidade de ter uma essência dessa aqui, sabe? E muitos problemas de relacionamento e de carências e de medos que vieram na pandemia, todo o processo de desnutrição profunda que veio à tona quando as pessoas tiveram que conviver em casa ou tiveram que conviver consigo, né, num processo de solidão e de ter que lidar com muitas questões e de ficar perdido, né? A Gavi tem uma coisa bem legal de ela ajuda a gente a resolver aquilo que a gente está procrastinando, ela traz essa força, né? Tem um depoimento que foi até engraçado de uma pessoa que tomou, falou assim, nossa, essa é uma essência muito boa de nutrição e de força, mas ela não dá colinho. Eu me lembro dessa frase, ficou Ah, então gravada vamos para mim. fazer. Vai logo e faz o que você tem que fazer, sabe? Não fique enrolando. Então, assim, se a gente olha hoje, as coisas sempre elas vão se encaixando e vão ganhando sentido mais para frente, né? Então, são essências importantes para esse momento. E eu acho que, assim, é um momento onde muita coisa está vindo à tona e é um momento onde muitas pessoas precisam de acompanhamento. Eu acho que, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque o outro é o espelho que nos ajuda a ver aquilo que a gente não enxerga sozinho, né? Então, embora as essências não tenham assim uma contraindicação direta de se tomar, a gente sabe que tem essências que não é legal a pessoa tomar, ou não é legal ela tomar de uma determinada forma ou num determinado momento de vida. E a gente precisa ir sabendo, né? Todas essas essências que são mais profundas, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, ou que mexem com dores mais difíceis no nosso inconsciente, né, Jess? Então, acho importante a gente deixar isso claro, né? Tarsila, a gente vai continuar o nosso bate-papo no outro vídeo, né, para você poder expor mais o trabalho que você está desenvolvendo a partir de Filhas de Gaia. Certo. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida vendo o vídeo, se quiser mandar e-mail, se quiser deixar pergunta, a gente vai respondendo. E eu queria agradecer. Também queria agradecer. Eu acho que é a primeira vez que eu estou expondo essas essências, assim. Não Uhum. tinha falado delas ainda, né? Então, a gente está dividindo agora esse processo e vocês estão conhecendo um pouquinho mais como é esse meu trabalho hoje, né? Uhum. Que tem um lado muito legal de uma aventura, mas tem um lado de um preço a se pagar, de entrega e de mudança de vida, onde você para tudo
né? E segue um outro tempo que não é o tempo humano, e segue uma outra dinâmica que requer que a gente realmente esteja comprometido em fazer isso, né, Josi? E esteja conseguindo desapegar e abrir mão de coisas que são de uma vida normal, humana, porque isso tira a gente de qualquer rotina, isso tira a gente de qualquer planejamento, né? Isso tira a gente de qualquer situação prévia de trabalho, enfim. E é por isso que as essências estão aí, porque existe todo esse trabalho de muitas pessoas, como você colocou, da natureza, do propósito, dos facilitadores, né, dos guardiães do tempo, da necessidade da humanidade, enfim. É um processo que a gente não tem, às vezes, dimensão. Eu queria agradecer a todos que participaram, né? Começa com o Dr. Bá, tem todos que deram continuidade no trabalho, a Maria, você, que as pessoas quando forem tomar o floral, né, elas possam ter uma consciência um pouco mais amplificada do que elas estão fazendo. Sim. Né? Quantas pessoas envolvidas e que dedicaram a vida nisso, quanta coragem tudo isso requer. E quanta sabedoria da natureza. Sim. Né, que elas estão recebendo, e às vezes as pessoas olham, é um floralzinho. Tipo, não, gente, não é inho. Né? Não cabe um inho, né? Assim, é uma coisa muito grandiosa, apesar de ser muito sutil. Né? Que talvez possa ampliar um pouco essa compreensão e dar um lugar mais justo. Né? Tem toda uma dedicação de vida dessas pessoas para que aquele conhecimento da natureza seja útil. Né? E seja levado, tenha como chegar até as pessoas, né, Josi? Porque eu acho que, assim, a outra parte do trabalho tem um movimento de um sacrifício pessoal, tem um movimento de uma conexão e tem um movimento do ofertar isso, né? Ofertar isso para as pessoas requer um outro trabalho que nada tem a ver com o que a gente falou hoje, que é manter uma empresa de florais nesse nosso mundo que não é fácil, é fazer as coisas chegarem, é manter um grau de qualidade, é lidar com vigilância sanitária, é lidar com imposto, é lidar com prefeitura, é lidar com licença ambiental, com licença de livrinhos fama. de regras, ok? Exatamente. Então, é um processo, né, que envolve muitas e muitas e muitas fases para que o vidrinho esteja disponível para as pessoas, né? Vamos ficando por aqui. Sim. Bom dia a todos. Gratidão, Tarcísio. Gratidão, Josi. Até a todos.